Então, fechem os olhos para receber, né, a transmissão. Respirem fundo. Agora, nós começamos. E, de fato, saudações a vocês, amigos queridos e santos. Novamente, é com grande alegria que eu venho aqui para estar com vocês nessa hora. De fato, é uma grande alegria que nós viemos aqui estar com vocês. Pois, na verdade, eu não venho sozinho para me unir em comunhão com este meu amigo querido, a fim de me comunicar com vocês através de uma forma que vocês entendam e aceitem. Pois a grande verdade é que eu venho frequentemente para muitos, mas, repetidamente, em razão daquilo que aprendeu no seu mundo, você acreditou que eu não passava de uma invenção da sua imaginação. E a voz que se move silenciosamente pelo espaço entre os seus próprios pensamentos, você pensa que é a mesma ilusão. No entanto, eu digo, eu venho frequentemente para muitos. E quando venho para estar com este meu amigo querido, para falar com vocês, eu não venho sozinho, pois existe, na verdade, um grupo de amigos que vem para criar um vórtice, uma circunferência, se você preferir, de energia. Nós viemos nessa hora a este espaço para criar essa sintonia. Se você aceitar receber bem isso, há muitos amigos invisíveis aos olhos físicos que estão gentilmente circundando aqueles que vieram para contribuir, apoiar, para seguir na criação desse trabalho. E o que é esse trabalho, se não criar um meio de comunicação? Por que isso é importante? Porque sempre, em todos os momentos da sua experiência, o que na verdade está acontecendo é que você, como uma alma, como uma centelha divina da consciência, está deliberadamente escolhendo criar formas de comunicação. Você faz isso com as roupas que coloca no seu corpo. Você faz isso com os seus gestos e com o som da sua voz. Você faz isso com a própria cultura e época na qual encarna. Você está apenas e conscientemente criando meios através dos quais se comunica. E a comunicação é alguma outra coisa que não uma tentativa de descansar em comunhão com a criação? Que através de você, aquilo que você está escolhendo perceber, acreditar e aceitar como verdadeiro, será irradiado pelos seus dispositivos de comunicação, que sem dúvida inclui o corpo, de forma que você possa transferir suas percepções para outras pessoas, para que elas possam saber quem você é, com qual voz você está comprometido. Eu disse muitas vezes que o corpo é um dispositivo de ensinamento e aprendizado, e que todas as formas de comunicação afetam o processo de ensino e aprendizado. Você agirá de acordo com o primeiro pensamento que acolher em sua mente quando despertar pela manhã. Você pode esticar o corpo, você pode sorrir, você pode franzir a testa, você pode estar cheio de paz ou sentir o peso do mundo. Essas coisas vêm não porque você as percebeu fora, mas porque permitiu que elas entrassem dentro, na profundidade da sua consciência, que permanece pura, imaculada e radiante, além de todos os limites, para sempre. E enquanto esse pensamento faz morada na sua mente, você literalmente começa a transformar o dispositivo de comunicação chamado corpo naquilo que carrega, expressa e reflete o que se abrigou na sua mente. Lembre-se, por favor, de que a mente não está onde o corpo está. Ela não habita dentro do corpo, mas o corpo habita dentro do campo da sua mente. Comunicação é criação. Estas duas são uma só e a mesma coisa. Portanto, se você quiser criar bem, apenas pergunte: o que estou comprometido a comunicar? O que as minhas criações vão expressar? O que as minhas criações transmitem? Transmitem aos outros?
pois o que eu busco expressar revela a verdade do meu ser ao mundo. Portanto, amigos amados, quando começamos a focar, refinar, aprofundar e amadurecer aquilo que escolhem chamar de o caminho do coração, é aconselhável começar do começo. E o começo desse caminho é simplesmente o seguinte: você é como Deus te criou para ser. Você é um foco infinito da consciência. Sua própria sensação de existência nada mais é do que um ciclo de feedback, ou mecanismo de feedback, para que você possa testemunhar os efeitos das escolhas que está fazendo na parte mais profunda da sua mente, que descansa junto à mente de Deus. Respira fundo. Portanto, em cada momento da sua existência, que inclui esta encarnação nesse corpo, você está literalmente permitindo, através de escolhas deliberadas, embora talvez inconscientes, produzir vibrações de pensamentos, vibrações de criação, e comunicá-las ao mundo, numa tentativa de experimentar comunhão com toda a vida, com um amigo, com os pais, com uma criança, com um ser amado, com as nuvens que passam pelo céu, com a própria terra. Cada gesto, cada pensamento, a forma como o corpo respira, todas essas coisas estão acontecendo constantemente e elas estão comunicando ou revelando o efeito daquilo que você permitiu que fizesse morada na sua mente. Entenda bem, então. O caminho do coração requer que você se permita descansar na simplicidade dessa verdade. Eu sou puro espírito, imaculado, e não afetado por nada nem ninguém. Foi-me dado todo o poder para escolher e, portanto, criar a minha experiência como gostaria que fosse. Não exatamente o eu, que é parte egóica da mente, pois essa é apenas mais uma das suas criações que surgiram em algum lugar do caminho. É uma parte muito pequena da mente. Estamos falando do eu em você que é por espírito, que sabe que existe mesmo, que não saiba o momento da sua própria criação. Você é por espírito, portanto, saiba, eu sou apenas isso, e em cada momento, independentemente daquilo que acredito que vejo, independentemente dos sentimentos que surgem na minha consciência, eu, e apenas eu, sou completamente, 100% responsável por eles. Ninguém os causou. Nenhuma grande força do universo fez essa percepção surgir dentro da minha consciência. Eu a escolhi. É como se fosse a uma mercearia e dissesse: bem, o que eu vou levar para o jantar? E você tem uma percepção, aloja-a na mente, e então ela se expressa através do corpo, através do ambiente que você cria ao seu redor, através dos amigos que você traz à sua consciência. Cada aspecto da vida que você vive é um símbolo daquilo que você escolheu experimentar e, portanto, transmitir para toda a criação. O caminho do coração começa com a aceitação dessa simples verdade. Eu sou como Deus me criou, feito à sua imagem. Eu sou um criador, sempre. Então, o que você pediria para as suas criações comunicarem? Por que você faz as escolhas que está fazendo? Todos vocês sabem perfeitamente bem que, às vezes, você parece ser compelido e a mente quer que você acredite. Agora estamos falando da parte egóica da mente. O ego quer que você acredite que você é compelido a certas ações, certos sentimentos, certas escolhas, certas percepções, certas declarações, por algo que certamente existe fora de você. Isso nunca é verdade. Em nenhuma circunstância, alguma coisa na criação que tem o poder de ditar a você a escolha que você fará. Então, o caminho do despertar, o caminho do coração, deve começar com a decisão de abraçar a verdade que é sempre verdadeira. Eu sou o criador de tudo o que penso,
vejo e experimento. Eu sou sempre livre. Nada me é imposto, exceto os pensamentos que eu escolhi manter. Nada me aprisiona, exceto a minha própria percepção de aprisionamento. Nada me limita em nenhum nível ou dimensão de experiência, exceto aquilo que eu escolhi. O caminho do coração, então, acolhe todas as coisas, confia em todas as coisas e, finalmente, transcende todas as coisas. Mas por quê? Porque começa assumindo total e completa responsabilidade pelo que está sendo canalizado através dele. Então, vejam, não é apenas este meu irmão querido que serve como um canal. Isso é, na verdade, tudo o que vocês fazem, desde o momento em que se levantam até o momento em que se levantam até o momento em que se levantam. Pois mesmo durante o sono, você ainda está escolhendo aquilo que flui através da sua consciência. O objetivo que buscamos nunca mudou. É, na verdade, uma jornada sem distância. É meramente o retorno para o lugar onde você sempre esteve, de maneira que você possa começar a criar novamente de forma deliberada, clara e com conhecimento perfeito de que, se você está experimentando algo, é porque você é a sua fonte, por nenhuma outra razão. O caminho do coração, portanto, não é um caminho para se ganhar poder. O caminho do coração não é o modo pelo qual você finalmente será capaz de fazer o mundo ser que você quer que ele seja. Mas, ao invés disso, o caminho do coração é o caminho no qual você aprende a transcender e a dissolver da sua consciência toda percepção e todo pensamento que estejam fora de alinhamento com o que é verdadeiro. O pensamento da morte está fora de alinhamento. O pensamento de coragem perfeita está alinhado. O pensamento da paz está em alinhamento. A percepção da inocência está em alinhamento. Os pensamentos de alegria e de perdão estão em alinhamento e refletem a verdade que é verdadeira sempre. Pois veja, embora você tenha recebido o livre-arbítrio total para criar como quiser, a alma começa a aprender que o que lhe traz a maior alegria, o que lhe traz a maior paz, o que lhe traz a maior felicidade que se possa imaginar é o que flui da mente de Deus através da mente do canal, da alma, e se expressa no campo da experiência. É por esse motivo que a vontade do seu Pai é que você seja feliz. E a sua felicidade é encontrada ao escolher restaurar o seu perfeito alinhamento somente com a voz de Deus. O caminho do coração, então, é o caminho que começa com um compromisso de curar e despertar. Está fundamentado na premissa, no axioma que te dermos de que você é completamente livre o tempo todo. E tudo o que é vivenciado tem sido pela sua escolha. E em momento algum houve qualquer outra razão. Parece simples, não parece? Bem, claro, ok. Eu estou criando a minha própria experiência. Mas ainda assim, que a alma nunca experimentou alguma resistência, mas ainda assim, que a alma nunca experimentou alguma resistência a essa ideia? Se você assa um bolo e tudo vai bem, você diz, eu fiz isso. Mas se você assa um bolo e não fica bom, deve ter sido a farinha, deve ter sido a temperatura do forno. Com certeza, algo aconteceu que fez com que essa criação não fosse aquilo que eu realmente queria. É preciso muita coragem, muita fé para olhar para todas as suas criações. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas manifestações, com o amor e com a inocência de uma criança. Plantar uma horta e ver tudo murchar e morrer, e ainda assim sorrir e dizer, eu plantei essa horta. Eu e somente eu fiz isso. Bem, eu vou ficar com um pouco de fome, então acho que é melhor ir ao supermercado.
Por que isso é importante? Porque a alma, há muito tempo, começou a criar a percepção de que era alguma coisa diferente do que foi criado para ser. E a voz pelo ego emergiu dentro do jardim da consciência. E como a alma, como aquele aspecto profundo da mente que todos vocês conhecem e de fato são, essa mente profunda, começou a se identificar com uma voz que não era a voz por Deus. Aquela voz levou você a acreditar que as suas criações determinam o seu valor. Você conhece esse sentimento? Vou repetir porque, inclusive, é incrível, né? Porque eu já estou na lição, fazendo sozinha, né? Eu já estou na lição 8 e eu não lembrava mais o que era a lição 2, né? Assim, que eu li em fevereiro. E a passagem de hoje tem tudo a ver com o que me pediram para compartilhar com vocês hoje. Então, é muito incrível, né? Como acontece. Eu vou ler de novo essa frase. Aquela voz levou você a acreditar que as suas criações determinam o seu valor. Você conhece esse sentimento? E, portanto, se o que você cria não é bom o bastante, isso significa que você, no âmago da sua existência, é algum tipo de fracasso. Vou repetir. E, portanto, se o que você cria não é bom o suficiente, isso significa que você, no âmago da sua existência, é algum tipo de fracasso. Mas eu te digo que, na realidade, o fracasso não é nem remotamente possível. E por quê? Se você planta um jardim e a semente não se transforma em uma bela flor, ela murcha e morre, essa experiência é uma criação e você a fez. E por que todos os eventos no tempo, tudo o que você experimenta, porque essas coisas são perfeitamente neutras, na realidade, nunca há fracasso. O único fracasso acontece apenas dentro da sua própria consciência, quando você acredita que não é aceitável receber, possuir e abraçar a sua criação, com amor e inocência. É muito lindo, né? Muito lindo. Olhá-la, experimentá-la, reconhecer a sua perfeita segurança ao fazê-lo, a partir de onde você pode decidir se continua com essa forma de criação ou se passa a pensar e abordar as coisas de maneira diferente. E é aí que está o problema. É que essa parte da mente começou a ensiná-lo há muito, muito tempo o que considerar como criações aceitáveis e o que não, quando assumir a responsabilidade por algo e quando negar essa responsabilidade. E esse conflito cria a ilusão da separação. E quando levado ao extremo, descobre-se o que vocês chamam de hospitais cheios daqueles em profunda depressão, paranoia e o sentimento dentro do ser, dentro da mente humana, de se sentir alienado e sozinho. Desamparo, desesperança, desespero, raiva, ódio, todos esses são sintomas da ilusão fundamental que aconteceu nas profundezas da mente. Ela ocorreu porque houve uma longa história de haver cultivado a habilidade de ouvir a voz incorreta. A voz incorreta é a voz do ego. Ela te ensinou a julgar, a escolher, a selecionar aquilo pelo qual você se responsabilizará. Quanto mais mergulha nessa consciência, mais difícil parece ser ter esperança de que algum dia você poderá transcender a sensação de separação, de conflito e de falta de paz. Pois quantos de vocês não conhecem a sensação de colocar sua cabeça no travesseiro à noite e não ser capaz de dormir porque as coisas não estão acontecendo da forma como você esperava?
A razão pela qual você não consegue dormir é porque você está julgando a sua criação. Mas é possível cultivar exatamente o oposto, no qual você aprende a olhar com perfeita inocência para todas as coisas que aparecem no campo da sua experiência. A olhar com inocência e com aquilo que é chamado de maravilhamento, para cada sentimento, a partir de um lugar de curiosidade, como você olharia para uma nuvem passando pelo céu. Olhe para ela, maravilhe-se com ela, sua forma, seu colorido. Bem, de onde ela veio? E aprenda a acolhê-la, sabendo que a nuvem não afeta a pureza do céu, através do qual flutua temporariamente. E cada uma das criações é exatamente assim. Elas surgem no campo do tempo e espaço. Você a experimenta e depois ela desaparece. Cada mágoa que você experimentou é como uma nuvem que começou a passar pelo campo da sua consciência, porque você estava percebendo as coisas de uma certa maneira. E se essa mágoa ainda está alojado dentro de você, é porque você se agarrou a ela. Você seguiu a voz do ego, que te levou a acreditar que você está identificado com este sentimento, com essa percepção. E porque isso é você, se o deixar, se o deixasse ir, o que iria acontecer? Você poderia desaparecer. Você poderia morrer. E a mente humana é aquele campo dentro da criação, dentro da consciência, que aprendeu a se tornar tão identificado com percepções, experiências e sentimentos que não são necessariamente confortáveis, que acredita que se deixá-los ir, morrerá. E então, visto da nossa perspectiva, quando olhamos para o campo de energia daqueles de vocês que ainda estão identificados com essa dimensão, parece como se vocês estivessem se agarrando, fazendo com que a energia se condense. E os nós dos seus dedos estão brancos, tentando se segurar a limitação e a culpa, a falta de merecimento e a dúvida. Você busca, de fato, inocência e paz. Busca abundância, prosperidade e alegria. Mas frequentemente, quando toca essas coisas, elas te assustam. Por quê? Porque a verdade do reino requer abertura, confiança, expansividade e amplidão. Envolve permitir, confiar, testemunhar, deixar as coisas virem, aprender a cultivar um profundo prazer com o que quer que surja, vendo que todas as coisas são apenas modificações da própria consciência e depois deixando-as ir quando for o momento. E tenha certeza, não existe ninguém, nem uma única alma que algum dia tenha descoberto algo que nasceu no tempo e que também não tenha terminado no tempo. E quanto do seu sofrimento acontece porque você está apegado a um passado sem vida e insistindo ainda em carregá-lo com você? E você está fazendo isso porque naquele passado você se identificou com as nuvens que estavam passando e afirmou que elas eram a sua própria identidade. Portanto, se soltar isso, significa que você deverá mudar, você deverá seguir em frente. E a criação que flui da mente de Deus é contínua, para sempre. Você nunca deixará de existir. Você vai continuar para sempre, 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 sempre. Você continuará para sempre exatamente como é agora. Ou pode permitir que a mente de Deus flua através de você, levando-te para uma grandiosidade cada vez maior, aprofundando a sua consciência da infinita graça do poder da mente de Deus. Vamos respirar fundo.
Neste ano, então, vamos embarcar no caminho do coração. E embora muitas pistas tenham sido dadas, viremos neste ano para refinar estas pistas, para criar o que você pode pensar como sendo um sistema ou um caminho que você possa trilhar, para cultivar deliberadamente a qualidade de atenção na consciência necessária para estabilizar esta atenção, de forma que você possa trazê-la para todos os momentos da sua experiência. Imagine, então, ser capaz de experimentar tudo o que acontece sem perder a sensação de amplidão, inocência e conforto que agora você experimenta em momentos fugazes. Por exemplo, você conhece a sensação de quando tudo está indo bem fora de você, à sua volta, e você está cantarolando uma música feliz e a vida parece estar seguindo em frente? Imagine essa mesma qualidade de confiança, fé e certeza de propósito, mesmo quando os edifícios estiverem desmoronando ao seu redor e a sua conta bancária estiver zerada. Ai, meu Deus, é muito incrível. Ser capaz de olhar para estes eventos com a mesma sensação de inocência e admiração como quando olha nos olhos do seu ser amado. Pois veja, esta qualidade de consciência é a maestria perfeita. Dentro dela, descobrimos a paz perfeita, a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a comunhão ininterrupta com toda a criação. E se você quiser recebê-la bem, esta qualidade de sentir-se intimamente unido com toda a criação, é o que você, como alma, tem buscado desde que a sua primeira identificação com essa criação chamada ego começou. Pois essa criação, novamente, criou conflito e separação. E tudo que você tentou fazer desde então foram tentativas de superar essa separação e recuperar o que você sentiu que havia perdido. Só que as maneiras pelas quais você tentou fazer isso não funcionaram. O buraco da agulha que separa você, na sua consciência, do mundo do conflito, do medo, da culpa e do desmerecimento, este mundo e o mundo da verdade do reino estão lado a lado, dentro da sua própria mente. E o buraco da agulha que precisa ser atravessado é o recultivo da inocência de uma criança. E por esta razão que eu ensinei frequentemente, torna-se novamente como uma criança pequena para entrar no reino. E cultivar o caminho do coração é a forma pela qual olhe deliberada e conscientemente transformar-se novamente numa criança inocente, como você era no início antes de criar, e então encarnar nessa dimensão de experiência, que parecem tão permeadas por um sentido de conflito e separação. Então tudo começa aí. E eu peço a você agora para começar a colocar isso na prática. Portanto, onde quer que você esteja, seja se estiver assistindo naquilo que você chama de vídeo, seja se estiver ouvindo as palavras, pare por apenas um instante e realmente tome consciência de onde você está. E onde você está? Você não está tendo a experiência de parecer estar dentro de um corpo? Você não parece estar em um cômodo em algum lugar? Você não está em algum ambiente com certos padrões climáticos acontecendo ao seu redor? Talvez haja outros sons chegando aos seus ouvidos? Você consegue estar verdadeiramente consciente de onde você está agora? Consegue sentir o peso do seu corpo quando fica de pé ou está sentado na cadeira? Você percebe a tensão no pescoço? Percebe a mente se acelerando se isso estiver acontecendo? Você consegue trazer a sua atenção para exatamente aquilo que é, a partir de um lugar de inocência e não julgamento? Vocês têm um ditado em seu mundo: as coisas são como são. Isso é o início da sabedoria. Você vai descobrir, é claro, que aquilo que é o que você escolheu que fosse.
Esteja, portanto, onde você está agora e decida deliberadamente, decida intencionalmente aceitar completamente que aquilo que você está experimentando nesse exato momento não tem nenhuma outra causa a não ser a sua escolha de experimentar isso. Tenha certeza de que seja lá o que for que a mente diga, se você não quiser estar exatamente onde está, você não estaria aí. E se você está num corpo, num campo de espaço e tempo, tenha certeza, você desejou e escolheu isso. E isso está aqui. Comece nesse momento, não há nem comece neste momento. Não há nenhuma necessidade de julgar o que está aqui. Nenhuma necessidade de pedir que seja diferente. Apenas esteja exatamente consciente do que é. Se estiver sentindo o corpo sentado numa cadeira, permita que o pensamento venha à sua mente. Eu literalmente criei esta experiência. Algo dentro de mim é tão grandioso, tão poderoso, tão vasto, tão além de qualquer coisa que os cientistas jamais inventaram, que eu literalmente cristalizei no meu campo, no campo da experiência, a consciência de ser um corpo no espaço e tempo. Isso veio do campo da minha consciência. O presente de Deus para mim, que pede apenas que eu aprenda a criar como Deus cria. Eu disse muitas vezes que o Pai olha para você e diz: esta é minha única criação, e ela é muito boa. Pois o Pai se maravilha com aquilo que você é, sabendo perfeitamente bem o que você é, emergiu da sua mente santa. Da mesma forma, olhe para suas criações e maravilhe-se. Como é possível você viver nesse tempo, nesse planeta? Como é possível você se colocar através do volante do seu automóvel e realmente ir do ponto A ao ponto B? Isto é um mistério e uma maravilha, e ninguém sabe como é feito. Ainda assim é feito. A razão pela qual isso é feito é porque todo o poder foi dado a você, e aquilo que você decreta é. Pois um homem ou uma mulher decretam algo e assim será. Você decretou este momento. Aproprie-se disso. Pois ao apropriar-se agora, você começa a sentir o poder incrível e impressionante que flui através de você em cada momento. É o poder de criar. Então, comece aí, escolhendo a cada dia, agora, cultivar a prática desta forma. Coloque a intenção de que cada hora do seu dia, por 3 a 5 minutos, você pratique trazer essa qualidade de consciência ao que quer que seja que você esteja experimentando quando vier o pensamento de fazer essa prática. Veja de onde vem esse pensamento. Imagine que você está vivendo o seu dia e que andou correndo e ficando agitado. Você foi ao seu escritório ou ao seu trabalho, conversou com amigos, fez compras, você realizou todas essas coisas e de repente o pensamento surge. Ei, foque em estar consciente de que eu sou literalmente o criador daquilo que estou experimentando. Você acha que isso acontece por acaso? Não. O pensamento está penetrando aquilo que você chama de sua atenção inconsciente, vindo das profundezas da sua mente, que descansa ao lado da mente de Deus. Portanto, o poder de gerar este pensamento é o efeito da vontade de Deus entrando no campo do seu ser e penetrando os véus da distração e brilhando como o pensamento. Está certo. 5 minutos a cada hora. Você conseguiu sentir a grandiosidade disso? Pois você está ligado à mente de Deus. E Deus sabe como trazer você de volta à liberdade completa, à paz perfeita e à maestria de todo esse reino. Portanto, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, aqueles que querem realmente despertar, sentirão algo que os impede a dominar essa prática simples por 5 minutos a cada hora.
Eles aprenderão a se deleitar e esperarão ansiosos por ela. E logo, logo, esses 5 minutos se transformarão em 6, depois 10, 15 e 50, até que finalmente fique estabelecido nas suas consciências, como um pano de fundo, por assim dizer, a compreensão de que tudo o que acontece, eles decretam. E, portanto, assim é. 5 minutos a cada hora não é pedir muito. Por 5 minutos a cada hora, seja então aquilo que você foi criado para ser, um criador que decreta aquilo que gera a experiência. E nunca mais se permitirá dizer a si mesmo: bem, realmente estou aqui porque preciso estar. Eu só estou fazendo isso porque, bem, você sabe, é o que eu tenho que fazer. Pegue as palavras devo, preciso e tenho que, escreva-as em um pedaço de papel. Olhe para elas e depois acenda um fósforo, ponha fogo num canto do papel e deixe-o queimar e dissolver-se em pó. É um símbolo de permitir que a energia que você deu a essas palavras volte a ser novamente como a poeira ou as cinzas do chão. Limpe a sua consciência de toda identificação com essas palavras, pois todas elas são negação da realidade. Vou repetir as palavras. Devo, preciso, tenho que. Muitas vezes eu compartilhei com vocês que vocês não precisam fazer nada. Ouça essas palavras e leve-as para dentro de si, como se elas fossem a sua própria voz, porque elas são. Eu não preciso fazer nada. Você não precisa sobreviver. Quem disse que você precisava? Você não precisa fazer todo mundo feliz. Quem disse que você precisava? Quem disse que você poderia fazer alguém feliz? Você não precisa permanecer num corpo, no espaço e no tempo. Quem disse que você precisava? Você não tem que pagar suas contas. Que irresponsável. Quem te disse isso? Você literalmente não precisa fazer nada. É bem diferente de querer ou escolher fazer algo. Você não precisa amar os seus pais. Você não precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Você não precisa me adorar ou me amar. Você não precisa amar a si mesmo. Você literalmente não precisa fazer nada, pois precisar é uma expressão da percepção de que há algo que te falta. E como você é um com Deus, nunca existe momento algum onde qualquer coisa esteja te faltando. E eu não preciso fazer nada. Você pode permitir que esse pensamento surja na sua mente quando se levanta de manhã? Eu não tenho que sair da cama. Eu não preciso ir ao escritório. Eu não tenho que atender aquele pedido. Eu não preciso dizer bom dia ao meu companheiro. Eu literalmente não preciso fazer nada. Pois como pode haver o poder da liberdade de escolher e de criar quando você está sendo governado pela crença do mundo de que você deve ser de uma certa maneira? De que você precisa ser aceito pelos outros? Que precisa se adequar e se encaixar? Que você precisa se vestir como os outros se vestem? Que precisa estar comprometido com viver mais um dia nesse plano? Não pode haver liberdade onde há necessidade. Então, esses são os 2 primeiros axiomas do caminho do coração, para serem aprofundados, lembrados e cultivados todos os dias. Eu fui criado como meu pai me criou para ser. Sou livre e nada gera a minha experiência, exceto eu mesma, em cada momento. Nada tem qualquer efeito sobre mim, exceto aquilo que eu escolho permitir que me afete. Eu não preciso fazer nada. Novamente, vamos pedir que pelo menos 2 vezes em cada um dos seus dias, e no começo sugerimos aqui que seja pela manhã e à noite, ao despertar e ao deitar, você cultive por 5 minutos a repetição desse pensamento até que você o sinta em seus ossos. Eu não preciso fazer nada. Isso será um choque considerável para a sua consciência. A mente dirá: mas eu tenho todas essas coisas que preciso fazer.
e isso e aquilo. Ai, meu Deus, será que o mundo vai parar de girar se eu parar de precisar? Isso depende do modo do mundo e não de você. Eu não preciso fazer nada. Então, esses são os dois primeiros axiomas do caminho do coração para serem aprofundados, lembrados e cultivados todos os dias. Eu fui criado como meu pai me criou para ser. Sou livre e nada gera a minha experiência, exceto eu mesmo, em cada momento. Nada tem qualquer efeito sobre mim, exceto aquilo que eu escolho permitir que me afete. Eu não preciso fazer nada. Novamente, vamos pedir que pelo menos 2 vezes em cada um dos seus dias, e no começo sugerimos aqui que seja pela manhã e pela noite, ao despertar e ao deitar, você cultive por 5 minutos a repetição deste pensamento, até que você o sinta em seus ossos. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Isso será um choque considerável para a sua consciência. A mente dirá: mas eu tenho todas essas coisas que preciso fazer. Oh, e isso e aquilo. Ai, meu Deus, será que o mundo vai parar de girar se eu parar de precisar? Isso depende do mundo e não de você. Eu não preciso fazer nada. O poder desses dois primeiros axiomas será a base sobre a qual será construído tudo que se segue, e, no entanto, tudo que se segue é simplesmente uma maneira de se cultivar esses dois axiomas e fazer com que eles se tornem a âncora da sua consciência. Pois quando a âncora estiver firme em seu lugar, você irá literalmente criar o que quer que seja que desejar a partir da liberdade e da intenção perfeita. Você vai transcender até mesmo a mente que acredita em milagres. Pois milagres, veja, quando você começa a se abrir para a mente que acredita em milagres, você se maravilha. Uau, isso é milagre, que incrível. A mente que acredita em milagres ainda é um estágio de percepção limitado de maestria. Pois a maestria vem quando você sabe que está criando literalmente e deliberadamente. E não há nada de milagroso nisso. Você decreta algo e assim será feito. Isso é criar como Deus cria. Pois, embora ele se maravilhe com você, ele sabe perfeitamente bem que a sua criação não foi um milagre. Foi totalmente intencional, nascida do puro esplendor do amor. Deus não se senta no seu trono e diz: será que sou digno de criar meus filhos? Será que sou digno de expressar a mim mesmo através da centelha divina de consciência que eles são? Nunca passa pela mente santa de Deus. Será que está tudo bem se eu criar um sistema solar? Deus recebe um pensamento, ou um pensamento emana da sua mente santa, ele o decreta e assim é. E ele olha para todas as coisas e diz: está muito bom. O terceiro e último exercício que daremos a você nessa hora é este. Escolha algo que você faz todos os dias, algo que você esteja convencido que é tão completamente comum que certamente não possui nenhum poder ou significado espiritual. Pode ser algo tão simples como beber um copo de água, escovar os dentes ou bocejar. Escolha algo que você saiba que faz todos os dias e decida fazer disso o foco da sua devoção, de forma que quando estiver fazendo, pare e diga: isso é muito bom. Mesmo que seja algo tão simples como levantar sua cabeça do travesseiro, torne-se consciente disso. Reconheça isso como uma criação sua. E enquanto contempla a sua ação, diga a si mesmo: isso é muito bom. Eu fiz isso e é bom. Eu criei. E novamente, aqueles que estão realmente comprometidos vão descobrir que começarão a desfrutar deste processo e começarão a aplicá-lo em mais e mais eventos das suas vidas. Eles voltarão a reconhecer a alegria infantil de construir castelos na areia.
pois, na verdade, isso é tudo o que vocês estão fazendo aqui. A consciência é a sua caixa de areia e você está criando castelos. Você simplesmente se esqueceu de desfrutá-los. E quando quer se livrar deles, você agora se lamenta. Oh, mas e se eu desistir, mudar de ideia e seguir em frente? O que acontecerá com todas as minhas criações? O que os outros vão pensar de mim se eu agir como uma criança, pegar minha pazinha de plástico, derrubar este castelo, entrar e comer um sanduíche no almoço? O que as pessoas vão pensar de mim? Vão me encaixar? Vou ser aceito? Vou ser julgado? Vou ser perseguido? Quem se importa? Pois as opiniões dos outros não significam nada, a menos, é claro, que você queira que elas signifiquem algo. E agora chegamos àquilo que conclui essa hora. O que te bloqueia em sua mente? Pois mesmo enquanto está lendo isso, você pode reconhecer uma resistência. Essa resistência é a energia do medo. O que acontecerá se eu seguir esse caminho? Aquela parte da sua mente, chamada ego, surgirá para te dizer que se você der ouvidos àquele maluco, que alguns chamaram de salvador do mundo, isso o levará a um caminho de destruição. E é assim porque a voz do ego sabe que será destruída se esse caminho for seguido. Você, a realidade de quem você é, não pode ser destruído. Essa resistência, então, é medo. E o medo é uma das energias desalinhadas com a verdade do reino. Portanto, não tema, mas continue com fé. Pois eu digo que o que você descobrirá no final desse caminho é a perfeita liberdade, o perfeito poder, a perfeita amplidão, a perfeita alegria, a perfeita paz de viver, literalmente no reino dos céus. Respirem fundo. Então, a escolha é sua. E para aqueles de vocês que sentirão essas resistências surgir com muita força, e para aqueles de vocês que vão me chamar em seus sonhos, em suas preces, ajuda-me a passar por isso, eu digo que vocês não caminham sozinhos, pois eu não posso estar mais distante de vocês do que a distância de um pensamento. E sim, vocês são os criadores desses pensamentos. Gostaria de compartilhar com vocês que eu também embarquei nesse caminho. E cada um dos que vocês poderiam chamar de axiomas, que eu vou compartilhar e refinar para vocês, muito dos exercícios que vamos dar a vocês nesse próximo ano, são especificamente exercícios e verdades que me foram dados desde o momento em que fui iniciado por certos professores essênios no caminho do coração. Quando meus professores disseram, está na hora de você passar 40 dias e 40 noites no deserto, você acha que uma resistência surgiu dentro de mim também? Que eu também tive que perceber que estava criando um pensamento de medo e me separando da grande proteção e do amor de Deus? Que eu tive que mover fisicamente o corpo para o deserto para atravessar meus próprios círculos de medo e descobrir o que havia do outro lado? Então, o caminho que eu andei é o caminho que você está andando. E se o nosso caminho é o mesmo, então caminhamos juntos para Deus. E nos afastamos da ilusão, da dor, da fraqueza, da falta de valor, da culpa e da morte. Portanto, pratique seus exercícios com grande entusiasmo, com muita alegria e, acima de tudo, com uma jovialidade absurda. Aprenda a olhar com inocência para tudo que surgir. E se você colocar esses pequenos exercícios em prática, muita coisa vai surgir. Pratique bem, então, e pratique com alegria. Saiba que você é amado, amada, amoroso e passível de ser amada, amado. E que, na verdade, a única coisa que está acontecendo é que um velho sonho está sendo liberado, de modo que um novo sonho possa substituí-lo.
o sonho de merecimento, paz e de estar desperto e em união com toda a criação. E durante esse próximo ano, novamente, haverá outros que terão orientações específicas para dar a vocês, através desse meu irmão querido. Pois uma vez eu digo que não venho sozinho para esse trabalho específico, mas venho com muitos que apoiam a sua cura e o seu despertar. Portanto, sem dúvida, fiquem em paz neste dia, amigos queridos. Permaneçam amorosamente com as suas criações.